Algumas ideias sobre a autoestima. É uma palavra que é tão lugar comum já, que normalmente ouvimos sempre em contextos do tipo aquela pessoa tem imensa autoestima ou aquela pessoa não tem autoestima nenhuma, quase como se fosse assim uma característica com a qual nascemos ou não, assim, uma coisa meio dicotómica. Na realidade, a autoestima, eu diria que, como quase tudo na vida, é uma construção e, em limite, se calhar todos nós andamos nesse processo de construção toda a vida, às vezes revisitando a partir de diferentes perspectivas, de diferentes posições. Também porque esta questão da educação para a autoestima é algo muito recente na história, não é? Sobretudo até há cerca de 2 gerações atrás, onde muitas vezes as preocupações estavam ligadas ao sentido de sobrevivência. Portanto, as crianças eram educadas muitas vezes na funcionalidade e não tanto na educação para os afetos, para as emoções. Eu gostava de partilhar aqui umas ideias em relação a esta ideia de eu estimar-me. O que é isto, não é? Também, se quiserem contribuir aí com algumas ideias na caixa de comentários, estejam à vontade. O que é que isto vos faz pensar e o que é que acham que é para cada um de vocês? A autoestima, de facto, está associada ao verbo estimar e, portanto, nesse sentido, traz sempre a ideia de ação, não é? Ou seja, se eu gosto de algo, se eu gosto muito de algo, se tenho amor por isso, seja uma pessoa, um animal, um projeto, a minha tendência natural será tomar ações de cuidado para com esse objeto do meu afeto. E o mesmo se aplica a nós, ou seja, quando há amor próprio, que também é uma construção, pressupõe-se que há uma autoestima, ou seja, há um ato de cuidar, de estimar, neste caso a nós, enquanto algo que é precioso, nas suas várias dimensões. Cuidar dos meus pensamentos, cuidar das minhas emoções, cuidar também do meu corpo. E de facto, quando nós pensamos em autoestima, naturalmente vamos aqui um bocadinho para o campo do autocuidado, que é um termo que se ouve falar tanto, que é de facto algo que pressupõe ação e muitas vezes está associado mesmo a atividades, ou seja, a ideia de eu ter autoestima é eu desenvolver tarefas, atividades, hobbies, que na realidade são de cuidado para comigo e para com o momento em que eu estou. Portanto, claro que é um ato de autoestima cuidarmos da nossa nutrição, por exemplo, e sabemos que há regimes alimentares e que há alimentos que podem ser depressores a nível emocional e também para o nosso sistema imunitário, e que, ao invés disso, há também regimes alimentares, alimentos que são promotores de estados emocionais e físicos mais saudáveis e mais prazerosos. Sobretudo se essa alimentação está suportada por uma crença positiva, ou seja, se eu acredito, por exemplo, que ser vegetariano é algo que é bom para mim, ou fazer uma alimentação macrobiótica, ou paleo, ou fazer um regime mediterrâneo tradicional, ou seja, quando eu acredito que aquilo é bom para mim, eu vou estar alinhada com isso e certamente isso vai ter benefícios para mim. Além da nutrição, também a questão da atividade física é um ato de autoestima, não é? Porque cuidar do meu corpo pode permitir-me libertar energia bloqueada, descomprimir de tensões, garantir que o meu corpo está funcionalmente saudável e que também quando eu olho para o meu corpo fico satisfeito ou satisfeita esteticamente, ou seja, que eu gosto da minha autoimagem para o mundo. Esta é também uma outra dimensão e, claro, depois também há a dimensão dos relacionamentos. Se eu me cercar de pessoas com quem eu tenho relacionamentos prazerosos, saudáveis, que promovem o meu crescimento, a minha expansão, certamente que isso tem um efeito diferente em mim do que, por exemplo, se eu tiver dificuldade em colocar limites em situações que são tóxicas para o meu sistema no seu todo. Então, estas são normalmente 3 grandes dimensões que nós associamos à autoestima. O tipo de relações que eu me cerco, a forma como eu me alimento, se faço ou não atividade física. E quando falamos de autocuidado, falamos muito destas coisas, sendo que há uma série de outras atividades possíveis, como é lógico, de acordo com os interesses de cada pessoa. Pessoalmente, eu acho que há aqui uma dimensão da autoestima que eu acho que é importante partilhar e que tenho sentido não só pela minha experiência pessoal, mas também dos clientes com quem trabalho,
que de facto promove um caminho para uma autoestima mais saudável e que tem que ver com a aceitação das minhas qualidades. A autoestima pressupõe que eu me conheça profundamente, que eu estabeleça uma relação de verdadeira intimidade comigo, permitindo-me conhecer-me em todas as minhas partes, ou seja, não só eu saber identificar, reconhecer o que é que são os meus recursos, os meus talentos, as coisas que me caracterizam como ser único e particular, mas ao mesmo tempo também reconhecer e identificar aquelas coisas menos boas, ou seja, aquelas nossas características, padrões de comportamento ou de pensamento, que todos nós às vezes preferíamos era esconder numa caixinha e de preferência que ninguém tivesse acesso àquilo, não é? Coisas às vezes que nos embaraçam, que não gostamos de reconhecer em nós, porque muitas vezes até percebemos que são aspectos da nossa personalidade que nos desviam um pouco daquilo que é a rota da nossa essência, digamos assim, ou seja, da nossa melhor versão de nós. E esse trabalho toca aqui na questão da aceitação. A autoestima é também eu aceitar-me não só nas coisas boas e nas coisas que eu gosto em mim, mas também nas coisas menos boas e nas qualidades que estão ainda em processo de aprendizagem. Eu não lhe chamaria defeitos, porque acredito muito pouco no conceito tradicional de erro e de defeito. Creio que a aceitação, se possível, neutra, curiosa, de todas essas dimensões, é o que nos permite aceitar-nos plenamente, conhecer-nos mais plenamente e, por conseguinte, adquirirmos uma nova capacidade de entrar numa rota de autoestima que é também ela mais inteira, mais real, de acordo com aquilo que eu sou agora. Isto toca aqui um bocadinho na questão da educação para a autoestima, na prevenção, de podermos trabalhar com as nossas crianças desde muito cedo, o acolhimento do processo natural, orgânico, de tentativa e de erro. É também algo muito importante para a construção da autoestima. Quando eu tenho alguém que me aceita, quando me porto menos bem, ou quando me desvio um bocadinho das minhas virtudes, haver esse acolhimento, essa aceitação, a possibilidade de se poder refletir sobre isso e de reposicionar, abre um campo de amor próprio que não tem medida. Há coisa mais bonita do que nós metermos a pata na poça e termos alguém que nos diz que, olha, eu gosto de ti na mesma, o que há a aprender com isto? E claro que nem sempre nós estamos nesta qualidade amorosa uns com os outros, às vezes mais difícil ainda entre adultos, mas se possível podermos estar aí, sabendo que estamos a ajudar o outro na sua autoestima, estamos também a crescer junto com ele na nossa, e que com as crianças em particular estamos a educar adultos mais capazes de se aceitarem plenamente e também de criarem melhores condições para poderem realinhar a rota na direção que entendem que é o da sua essência e do seu potencial maior. Se tiverem contributos e ideias, deixem aí na caixa de comentários. Um beijinho muito grande e estimem-se.